Olá meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 11 de abril de 2020. Hoje nós estamos no nosso 5º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é quem é o homem que ama a arca do Senhor. Antes de entrar no devocional, eu queria dizer para vocês que eu amo o dia de sábado. Sábado é um dia que tem um gostinho de descanso, um gostinho de festa. E eu desejo que vocês tenham um bom final de semana, um final de semana abençoado, cheio da graça e da misericórdia do nosso Pai eterno. Irmãs, eu disse para vocês no começo, da caminhada de oração, que já faz 5 dias, nós estamos aí quase uma semaninha juntas. Eu espero que vocês que não conheciam ainda estejam entendendo o propósito do grupo. E eu disse para que nós imaginássemos um vaso e que nós imaginássemos que estaríamos ali buscando água naquele poço. E existe um poço para a gente desentulhar, para a gente cuidar, como foi com a mulher samaritana que chegou ali diante daquele poço, cansada, cheia de conflitos, com as suas dores emocionais, mas ela teve um encontro com Jesus na beirada do poço e Deus mudou a vida daquela mulher, colocou todas as coisas em ordem. Assim Deus está fazendo conosco nesses dias de propósito. E eu disse para vocês imaginarem um vaso, então hoje eu quero que você imagine esse vaso. Esse vaso eu desejo que ele está sendo cheio, que ele está sendo limpo, que ele está sendo assim restaurado. Eu desejo que os seus poços estejam sendo desentulhados, porque existe uma casa para nós edificarmos e existe um reservatório para a gente construir. Ainda não chegamos lá, mas vamos falar sobre isso, tá bom? Bom, então hoje, irmãs, nós vamos dar continuidade e vamos explicar o que aconteceu aqui depois dessa derrota que aconteceu ali em 1 Samuel, capítulo 4, que nós lemos ontem. Uma triste derrota, algo que chocou a nação. Deus falou que ia fazer e fez, Israel perdeu a guerra, mesmo estando com a arca, mesmo estando com a presença ali, aparentemente, eles estavam confiando no objeto, sem entender, sem valorizar a presença de Deus realmente. E Deus permitiu que o inimigo destruísse o povo de Israel naquele momento daquela guerra. Levaram a arca, entendeu? Os inimigos debocharam, levaram a arca. Foi morto ali os 2 filhos do sacerdote, Hofni e Finéias. Quando o pai dele souberam que era o sacerdote Eli, ele também faleceu. Ele caiu, quebrou o pescoço, faleceu. E agora eu quero falar no versículo 19 ao 21 do capítulo 4. A esposa de Finéias estava grávida nesses dias. E quando ela soube de toda a tragédia, a morte do seu sogro, do seu esposo, do seu cunhado, ela teve as dores e ela teve o seu filho. E quando ela teve o seu filho, no versículo 21 do capítulo 4 fala, ela chamou o menino de Icabó, dizendo, foi-se a glória de Israel. Então eu quero que vocês guardem esse nome. Icabó significa foi-se a glória. Porque ela dizia isso, porque a arca de Deus foi tomada. E sendo a arca do Senhor tomada pelos inimigos, o que tinha de Israel, Se foi a presença de Deus, saiu dali, o que será de Israel? Foi-se a glória. E aí no capítulo 5, os inimigos levam essa arca para o templo pagão deles. Deus começa a trazer juízo sobre eles. Não vou ler, vocês depois meditem nisso. No capítulo 6, os inimigos entendem que precisa devolver essa arca, porque essa arca tem um poder, ela é séria, ela é perigosa, E eles entenderam também que eles não podiam tocar na arca, os inimigos, e eles enviaram os animais, falaram, vamos colocar em cima dos animais, se for mesmo Deus, esses animais vão chegar no lugar certinho que precisa chegar a arca. Mas no meio do caminho, morreu algumas pessoas aqui, muita gente, 70 homens, e eles resolvem deixar a arca numa casa, tá? E no capítulo 7, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para que aguardasse a arca do Senhor. E no versículo 2 de capítulo 7 fala que a arca ficou ali 20 anos, tá bom? Então agora nós vamos para o capítulo 6 de 2 Samuel, tá? Nós vamos pular para 2 Samuel. Irmãs, nós vamos estar lendo 2 Samuel e vamos estar lendo também um pouco de Crônicas. Eu vou falar de 2 Samuel e Crônicas.
algumas vezes repete-se as histórias na Bíblia, né? Samuel, Crônicas, 1 Reis, às vezes repete. Quando você estiver lendo a Bíblia, você que não teve costume ainda e você vê essas repetições, aí você não pensa assim, eu não vou ler, que já conheço a história, eu já li lá em Samuel, não vou ler em Crônicas. Leia assim mesmo, porque tem detalhes diferentes, que está em um e não está no outro, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 6, eu vou tentar resumir e vou ler aquilo que é importante. Não vou ler tudo, porque senão nós vamos demorar bastante, né? Mas no capítulo 6, entra Davi no cenário de tudo. Davi já tinha sido consagrado, já tinha passado as suas lutas ali, e chegou a hora dele reinar, e Davi começou a reinar e virou rei em Israel. Davi, todo mundo sabe que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele tem várias qualidades, pode ser que talvez a gente venha falar disso, né? E uma das qualidades que eu quero falar, ele amava a arca da aliança, ele amava a presença do Senhor, ele entendia a importância das coisas de Deus. Então, no comecinho do seu reinado, ele entende, não tem como eu reinar sem a arca, não tem como, vou buscar essa arca, reuniu uns homens ali, no capítulo 6, e falou, vamos buscar a arca do Senhor, no versículo 2 do capítulo 6 de 2 Samuel, fala, vamos buscar a arca do Senhor, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então eles foram, no versículo 3, puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro. E versículo 5, Davi e toda a casa alegrava perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, né? Cantavam harpas, saltério, tamborins. Quando eles chegaram na eira de Nagom, no versículo 6, estendeu usar a mão na arca e segurou, porque acho que balançou ali os bois, ia tropeçar e ele tentou segurar a arca. No versículo 7 diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e ele morreu e junto à arca de Deus. Então, morre esse homem, né? Davi ficou assim, no versículo 9, fala assim, Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse, como virá a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca, disse, vamos deixar aqui mesmo, e levou ela para a casa de Obed-edom. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses ficou ali, e o Senhor o abençoou muito a sua casa. Irmãs, vamos prestando atenção em detalhes. A palavra de Deus, ela fala conosco no profundo. Olha, mais um homem morre, né? Uns morreram por irreverência de levar a presença da arca, achando que podia levar de qualquer jeito, porque ia ter vitória. Esse morreu até com certo cuidado, ele estava tentando segurar a arca do Senhor. E ali a arca fica na casa de mais um homem. Ela tinha ficado na casa de Abinadab por 20 anos. Não aconteceu nada na casa de Abinadab, ninguém morreu. Ficou na casa de Obed-edom 3 meses. O que aconteceu? Prosperou aquele homem de uma forma maravilhosa. E no versículo 12, fala assim, então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por amor da arca de Deus. Aí por amor da arca de Deus foi Davi com alegria e falou, eu preciso trazer essa arca. Eu preciso trazer. Olha, ele voltou, ele falou, não dá para deixar lá. A arca precisa estar comigo, precisa estar, né, onde eu estou, porque a arca, ela traz vida, ela traz bênção, e eu quero essa arca comigo. Então foi Davi, com alegria, e fez subir a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando levava a arca, eles davam a cada 6 passos, eles paravam e sacrificava. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Ele estava cingido com a estola sacerdotal de linho. E assim ele fez a arca chegar na cidade de Davi. Agora, irmãs, eu quero falar aqui um pouquinho disso. Davi, vamos para a 2 Crônicas, porque lá tem os detalhes que eu quero falar. 1 Crônicas, capítulo 13, de 1 a 4. Então, nós vimos aqui um homem que entendeu o poder
né, a maravilha que é a presença de Deus. E Davi entendeu que ele não podia reinar sem a arca. E em 2 Samuel que eu li, está contando como é que ele trouxe a arca, mas em Crônicas conta esses detalhes que eu quero passar para você. Capítulo 13 de 1 Crônicas. Consultou Davi os capitões e chamou ali os sacerdotes, os levitas, pensaram e disseram como nós vamos levar a arca. Depois que houve também essa morte, onde Davi estava tentando levar a arca e morreu Uzá por tocar, ele entendeu, ele quis entender, né? Que presença é essa que mata alguns e abençoa outros, né? E Deus é um Deus de intimidade e não um Deus de oba-oba. Porque você vê que ficou a arca na casa de Abinadab e não aconteceu nada lá na casa, né? Ficou a arca na casa de Obed-Edom e não aconteceu nada. Obed-Edom nem de Israel ele era, nem judeu ele era, né? E ele foi abençoado. Então, irmãs, Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que nós precisamos ter temor. Ele é um pai amoroso, ele tem grandes coisas para nós, mas nós precisamos ter temor. O Abinadab, na casa de Abinadab, ficou 20 anos. Mas existe algo também que nós não podemos acostumar com a presença de Deus. Muitas vezes, quando nós acostumamos com a presença de Deus, nós perdemos a reverência, nós perdemos o temor, nós começamos a fazer as coisas de qualquer maneira, como foi Israel ali, que já tinha a arca, e eles falaram, vamos levar a arca conosco, que a arca vai nos dar vitória. Por isso que eu falei desde o começo, que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a entender o que ele quer. Não é porque ele fez de um jeito num tempo, que ele vai fazer do mesmo jeito no outro tempo. Então, quando Davi resolve buscar a arca a primeira vez, ele não perguntou ao Senhor, ele não sabia ao certo como levar. Ele foi com a melhor da intenção, mas aqui não, aqui ele entendeu. Essa presença é muito forte, é muito poderosa. Ela mata alguns e ela abençoa outros. E eu preciso entender como traz essa arca. E aqui ele consulta os levitas, os sacerdotes, e ele fala no versículo 3 do capítulo 13 de 1 Crônicas: tornemos a trazer para nós a arca do Senhor, porque nos dias de Saul não demos importância a ela. Então, nós estamos vivendo dias que nós não estamos dando importância à arca da aliança, à presença do Senhor dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós não estamos dando importância. A arca está dentro de nós e nós não estamos dando importância. Nós não cuidamos desse templo, nós não estamos nem aí, né? Às vezes às vezes você fala assim, como que você fala isso, irmã, que nós não estamos nem aí? Irmãs, quando nós acordamos, nervosa, irritada, brigando com todo mundo, não fazendo o nosso papel, cansada, né? Não quer buscar a Deus, não tem interesse em ler a palavra dele, é um fardo para você ouvir um devocional, é um fardo você ouvir uma pregação, é um fardo para você fazer as coisas de Deus, significa que nós não estamos valorizando a presença de Deus, e ela está dentro de nós. E ela é uma presença poderosa, que ela mata alguns e abençoa outros. Então, Davi entende isso e ele falou, não valorizamos a arca na época de Saul, mas agora nós vamos trazer ela. Porque agora ele era rei e agora ele queria a arca perto dele. Então, toda a congregação concordou e eles foram. Então, agora aqui vamos... Aí eles trazem a arca, né? Repete aqui o que aconteceu. Aí vamos para o capítulo 15. Olha que tremendo. Capítulo 15 de 1 Crônicas fala assim: fez Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e ele preparou um lugar para a arca de Deus, e ele lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem. Então, irmãs, ele entende que existia pessoas especiais para levar a arca de Deus. Não se leva a arca de Deus de qualquer maneira. E olha que tremendo, ele preparou uma casa para ele,
mas ele preparou uma casa para a arca entrar. Assim temos que ser nós, irmãs. Nós temos que preparar o nosso corpo, nós temos que preparar o nosso templo. Quando você cuida de você, quando você edifica a sua fé, quando você cuida da sua saúde, você está preparando uma casa para você. Mas quando você prepara o seu espírito para receber a arca, porque quando eles estavam levando ali a arca na primeira vez, sabe quando você vai pegar a arca do Senhor, a presença do Senhor, mas você não sabe nem onde é que você vai botar? Você não sabe nem onde você vai colocar, você não sabe nem o que você vai fazer. Eu quero a presença do Senhor, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer... E quando a presença vier, irmãs, o que você vai fazer com a presença? A presença vai estar com você. Ela quer estar num lugar de intimidade, né? O que nós vamos fazer com a presença de Deus? A gente chega, coloca em casa, né? Depois de um congresso cheio do Espírito Santo, depois de um devocional, depois de uma palavra, depois de uma revelação, depois de uma profecia, a presença de Deus nos toca e a gente não sabe nem onde colocar. A gente não tem reverência, mas Davi não. Davi, ele criou, olha que coisa linda, irmãs, versículo 1 do capítulo 15. Davi edificava o seu reino, construiu casa para si, mas preparou um lugar para a arca e lhe armou uma tenda. Oh, aleluia, que o Senhor venha falar no coração de vocês, irmãs. Prepare lugar para a presença de Deus. Não trate a presença de Deus de qualquer maneira. Sabe, todos os dias deseja estar com a presença do Senhor. E Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. No versículo 12 diz assim: Vós sois a cabeça da família, os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que nós façamos subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu lhe preparei. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar santificação. Se desafie, irmã, se desafie. Quando eu disse para você fazer um jejum no começo da caminhada, pelos 30 dias, se desafie. Não, eu vou ficar 30 dias sem carne, ou eu vou ficar 30 dias sem comer o pão. Se desafie. Comece a construir o lugar que a presença de Deus vai habitar, porque a presença de Deus não vai habitar num lugar de qualquer jeito. Ele não vai habitar dentro de um corpo glutão, né, que come desesperado, que não tem controle, que não tem domínio próprio, que sabe que está fazendo mal aquilo para você, mas você está injetando para dentro. A arca é preciosa. A arca vem para alinhar você, a arca vem para trazer harmonia entre a sua casa e a casa de Deus. Então Davi entendeu isso. Santifique-se, irmãs. Abra mão um pouquinho da televisão, abra mão um pouquinho da internet. Olha, depois eu vou falar, né, de Shabat. Não tem como eu fazer devocional sem falar de Shabat. Eu amo falar do sábado. E todos os devocionais, hoje nós estamos no 6º, eu tenho certeza que todas eu tive um devocional que falasse do sábado. E eu quero comentar isso aqui para vocês para dar uma dica, tá? Há 2 anos atrás, eu senti de tirar um dia por semana. Por semana não, eu senti de tirar um dia de celular, tá? Não mexer no celular 24 horas. E é muito difícil, né, irmã? Não é fácil. Então, há 2 anos atrás. No primeiro ano, eu falei, eu vou fazer isso uma vez por mês, tá? Então, todo mês, uma vez no mês, eu fazia isso, 24 horas. No segundo ano, eu senti faz uma vez por semana. Aí eu fazia uma vez por semana, ano passado. Toda quinta, né? Chegava quarta à noite, não mexia, só ia mexer na sexta-feira de manhã. Esse ano, eu já senti o contrário. Faça uma vez por semana, porém o dia já não vai ser mais quinta, vai ser sábado, né? De sexta para sábado, que é o Shabat, é o dia do descanso. E eu contei para minha filha, porque a minha filha é minha companheira, eu conto tudo para ela, para que eu já vou ensinando para ela, para que ela já vai vendo o relacionamento, como é que é ter relacionamento com Deus. Eu falei, Rebeca, eu estou sentindo isso. E ela é muito sincera, ela falou assim, você pegou o pior dia, hein, mãe? Porque sábado é o melhor dia para mexer no celular. E é verdade, né, irmã? Você tá em casa, você tem um monte de coisa para ver, você quer ver as postagens. Eu fiz um dia só ainda esse ano, porque eu vou gerando ainda até tomar força. Então, eu tô contando isso para vocês, irmãs, para quê? Se desafie. Escuta o que Deus está falando. Eu sei que vai doer, eu sei que vai... Você acha que vai ser fácil, irmã, eu ficar
sexta para sábado, como diz a minha filha, o melhor dia para mexer no celular. Mas, irmãs, o que você traz para a sua vida com consagração, olha, ninguém tira. Mas vamos voltar aqui para o devocional, que já estou terminando. Bom, então Davi traz a arca e leva, aí vamos para, vamos ver aqui o versículo, nós estamos no versículo 15, então lemos o 3, o 12, vamos para o versículo 16. Davi chamou os levitas, os cantores, os instrumentos, entendeu, tem que ter louvor, tem que ter alegria, tem que ter reverência para trazer a arca. Então chamou os levitas. Aí vamos para o versículo 25 ao 28. Tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram sacrifício, levaram com bastante alegria. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, os cantores. E assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de larins, de trombetas, de símbolo, fazendo ressoar alaudes e harpas. O versículo 29 fala assim: ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei dançando, folgando, o desprezou no seu coração. Irmãs, lembra que Davi falou que nos dias de Saul não valorizaram a arca? Mical era filha de Saul, ela cresceu sem entender o valor da arca, porque o pai dela era rei, mas não valorizou a presença do Senhor. E Mical casou com Davi. E Davi, quando ele entrou ali, com muita alegria, com muita dança, ela o desprezou no coração. E eu quero dizer algo para você: homens que carregam a presença do Senhor são desprezados, tá? São desprezados. Eu me lembro que quando Deus falou para mim que ia me dar um ministério de mulheres, que ia me dar um ministério, e que eu ia começar a fazer aquilo que Deus queria. Deus falou isso eu já tinha esse chamado, mas ele falou, vou começar a fazer, e assim ele começou a fazer em 2013. E Deus falou, prepare-se para perder muita gente. Então, irmãs, quando você começar a caminhar da maneira que Deus quer, você vai ver os olhares de desprezo, você vai sentir o olhar de desprezo, você vai começar a perder pessoas. Você imagina o coração de Davi, ele chega e encontra com a sua esposa olhando para ele pela janela e desprezou ele. Então, às vezes, vai ser pessoas queridas que vai nos desprezar. Mas a palavra de hoje é essa. Você é um homem que ama a presença de Deus, você é uma mulher que ama a arca. Então, prepara lugar para essa arca vir para a sua vida. E você vai ter grandes vitórias. E essa arca não vem só trazer vitória, ela vem trazer vida, ela vem trazer alegria, ela vem trazer significado para a sua vida, ela vem te reposicionar. Então, vou dar uma síntese aqui do dia e vou falar algo. Pessoas que desprezam a arca são pessoas estéreis. Elas não dão fruto, elas não têm vida. Assim foi a vida de Mical. Logo depois, por causa desse desprezo, ela se tornou estéril. Deus tocou na vida dela e ela ficou estéril. E ela teve que ficar vendo ali a arca, a presença, sem ter dado fruto. Então, irmãs, cuidado quando você despreza a presença do Senhor. Quando nós desprezamos a presença do Senhor, nós ficamos estéreis, nós não damos frutos. Então, cuidado quando você julga um irmão, tá? De qualquer denominação. Quando você julga, quando você critica, para que esse voto? Para que esse jejum? Para que isso? Deus não precisa disso. Cuidado, deixa as pessoas buscarem a Deus da forma que elas acham. Religiosidade, não. Religiosidade, Deus não agrada. Mas se a pessoa está desejando fazer algo para Deus, não julgue, porque Deus pode tocar na gente e a gente ficar estéril. A gente não está dando fruto. E outra coisa, vocês que estão crescendo, vocês que estão buscando, irmãs, não dê ouvido a pessoas que não dão fruto, não. Não recebe crítica construtiva de quem não construiu nada. Sabe aquele povo que quer te dar uma dica? E a pessoa não construiu nada e quer te dar uma dica de como fazer? Não, se Deus colocou no seu coração para trazer a arca para sua casa, para sua vida, faça aquilo que Deus colocou. Não dê ouvido aos estéreis, não dê ouvido às pessoas que não valorizam a arca do Senhor, tá bom?
Bom, vou dar a síntese aqui para a gente terminar. Nós precisamos amar a presença para ter ela. A arca só vem e dessa vez agora, o que aconteceu quando Davi trouxe a arca? Tudo tranquilo, ninguém morreu, alegria, vida, né? Trouxe ainda mais glória para o reino de Davi, porque todo Israel viu o que ele fez. Uma das primeiras coisas no seu reinado foi se importar com a arca. Então, precisamos amar. Precisamos fazer da maneira de Deus, não da nossa. O próprio Davi tentou da maneira dele e deu errado. Mas quando ele falou, não, deixa eu perguntar para Deus, deixa eu perguntar para os homens aqui que entendem um pouco, né? Irmãs, procurem conselhos com pessoas que realmente conhecem um pouco, que têm um pouco de vida com Deus. Eu estava conversando ontem com a minha pastora lá do Brasil, não só ontem, mas vários dias a gente conversa, e a gente estava falando sobre isso, que Deus está, nesses dias, Deus está trazendo à tona homens e mulheres que já tiveram uma vida com Deus lá atrás. Não sei se vocês ouviram, né? Talvez depois eu deixo aqui para você, vou deixar aqui hoje para vocês verem. Uma profecia do David Wilkerson, em 1987, 86. Um homem que foi um homem de Deus, de caráter, vindo à tona em 2020. Então, assim, Davi foi procurar conselhos com os homens ali, os sacerdotes, os levitas, os magistrados. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Não vai também de qualquer maneira não, irmã, achando que, vou fazer qualquer coisinha aqui para Deus, acho que ele vai agradar, né? Não, aqui tem a maneira certa, da maneira dele, né? Precisamos ter sacrifício de louvor, santificação, consagração. Precisamos construir essa casa para colocar a arca do Senhor, não é de qualquer jeito. E uma coisa é certa, os que amam a presença do Senhor será desprezado, né? E não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Busque sempre, Senhor, o que o Senhor quer para mim? E eu não estou dizendo isso, irmã, da gente servir um Deus assim que seja aquela coisa cansativa. Não, é prazeroso. É prazeroso. Deus vai puxando a gente cada vez mais para perto, igual eu contei aqui o propósito do celular, né? Uma vez por mês, me puxou uma vez por semana e agora está me puxando para um dia que é muito mais difícil, mas que vai ser muito mais eficaz. A cada passo que a gente dá, a gente louvar ao Senhor, ao único que é digno, tá bom? Irmãs, essa é a mensagem que eu tenho para nós hoje. Deus está procurando homens que amam a presença dele nesses dias. Você quer fazer parte disso? Nós estamos vivendo um marco na história. Você quer sair dessa história, quando tudo terminar, você quer... Aliás, sair não, você quer fazer parte dessa história de uma maneira diferente? Ou você quer ser mais um que passou por algo tão profundo que Deus está fazendo e não viu nada, não percebeu nada, não mudou em nada e não estará preparado para outras coisas grandes que Deus quer fazer? A decisão está conosco, tá bom? Tenha um bom final de semana, que Deus fale ao seu coração. Eu vou deixar a foto, ontem um irmão mandou no outro grupo a foto da arca, né, porque eu não tinha nenhuma, então eu vou compartilhar essa foto aqui para vocês verem, né? Eu vou compartilhar uma pequena fotinho, só para vocês terem noção, estava escrito, o muro, escrito Cidade de Davi, tem o símbolo da Cidade de Davi, que é uma harpa. E então, assim, só para vocês terem uma noção, a música de hoje é maravilhosa, David Keelan, tem muito mais, Deus tem muito mais para nós, ele vai sempre nos puxar. Se você ama o Senhor, ele vai sempre te puxar para mais perto dele. E creio que é isso, tá bom? Irmãs, se vocês convidarem alguém para participar do grupo, por favor, me ajude, tá? Passe os devocionais para elas. Tem muita gente entrando no grupo, muita gente saindo, muita gente que não entende, porque as pessoas convidam e não explica. Se você convidou, por favor, explica para ela o que se trata, passe os devocionais que você já vai me ajudar, porque eu não posso ficar repostando. Imagina, vamos supor que entrou hoje 10 pessoas no grupo, aí eu vou repostar os 5 devocionais que eu já fiz, né? Eu faria isso com muito carinho, com muito amor, mas em respeito às pessoas que já estão no grupo, eu não posso ficar fazendo isso, porque vai encher o celular delas de mensagens repetidas. Então, quando você convidar alguém para o grupo, você já explica como funciona e fala assim, eu já vou te passar os devocionais anteriores, para quando você entrar no grupo você já está atualizado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.